ler do versículo 4 em diante, alguns versículos. Está escrito assim, olha. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra. Verso 6. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, aleluia, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Antes de terminar a leitura, eu quero frisar alguma coisa. Deus vê aflição, Deus ouve clamor. Aleluia. Se te serve, já dá glória na terra. Amém, queridos? Olhe e preste atenção nas frases, no significado de cada palavra. Porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferezeu e do aveu e do jebuseu. Amém? Amém. Eu não sei por que tanto Eveu, Amorreu, Aveu, não sei. Mas a promessa que Deus tinha, além de ser linda, maravilhosa, e além de ser resposta de choro, de lágrima, de tristeza, de angústia, de batalha dessas pessoas, a resposta de Deus é que ele tinha ouvido, que ele tinha visto, e que ele desceu, e que ele vai fazer, e que ele vai abrir a porta, e que ele vai trabalhar. Até aqui que maravilha! Só que Deus deu uma lista de obstáculos. Aleluia, Jesus. E a lista não era pequena não, né? Olha de quem estava na terra. Era tanta bugiganga, é tanto Aveu, Heteu e não sei o que, não sei o que. Mas era esse lugar que Deus tinha para esse povo. Mas o verso 9, vamos continuar lendo, para os irmãos entender como Deus é minucioso em entender, em ouvir, em agir. Verso 9 está dizendo: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Será que Deus não tinha visto antes? Deus vê tudo. Deus vê o antes, Deus vê o presente e Deus vê o futuro. Mas quando Deus expressa dessa maneira, irmão, é uma coisa muito forte. Agora a expressão bem. Vamos ver o verso 10.
Venha agora, pois, eu e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluia. Verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E eu vou dar um título para essa palavra. Deus insiste em usar nossas vidas. Não pensa que Moisés falhou um pouquinho dizendo: quem sou eu? Para entrar nessa briga aqui só com Deus na frente. Mas na maioria das vezes, quando Deus nos dá uma informação, nos traz uma incumbência, na maioria das vezes nós olhamos para as nossas condições. Antes de eu ministrar essa palavra, eu quero frisar isso na mente dos irmãos. Quando Deus escolhe, Ele não escolhe porque o homem pode, porque o homem é capaz, porque o homem tem condição. Ele escolhe porque é Ele que é o Deus que vai conduzir as coisas. Quando Deus chama, Ele chama porque Ele vai fazer, porque Ele sabe que eu sou deficiente, tenho dificuldade. Os homens que mais Deus usou são os homens que menos tinham preparo ou estratégias. Se nós sairmos um pouquinho aqui, quando Moisés morre, que Deus vai lá falar com o irmão Josué, Deus precisou falar algumas coisas com Josué antes. Josué, não pasme. Josué, não espante. Josué, tenha tranquilidade. Josué, esforce, que eu te ajudo. Aleluia. Jesus um dia disse assim: sem mim nada podeis fazer. Deus poderia fazer o povo transpassar o rio sem nenhum problema, porque o poder de Deus é além do que nós imaginamos. Mas Deus sempre chama alguém e dá a incumbência para ele e diz: só esforça que eu te ajudo. E aqui Deus, antes de mandar Moisés, olha o que Deus falou. Eu ouvi, eu desci, eu entendo que a escravidão ultrapassou os limites. Eu entendo que Faraó agora passou da cota. Eu entendi, eu escutei o clamor do povo. Se eu desci, se eu ouvi, se eu entendi tudo isso, mas Deus é tão maravilhoso. Ele olha para o irmão Moisés, todo cheio de deficiência, e diz assim: agora, Moisés, eu te enviarei. Veja que Deus não está dizendo: Moisés, você quer ir. Moisés, eu vou ver se você escuta, dá para fazer um trato que está cheio de crente da igreja desse jeito. Que tem que dar um jeitinho para ele fazer as coisas, ou para ele se colocar na posição que Deus quer. Aqui Deus chega a Moisés: agora eu te enviarei, porque eu quero te enviar. Eu quero que alguém saiba quem sou eu através da sua vida. Eu quero manifestar o meu poder. A hora que você pisar lá diante de Faraó, Faraó vai saber quem é Moisés. Igreja de Jesus Cristo, hoje o negócio de Deus não é mais com Moisés. O negócio de Deus é comigo e com você hoje. Eu vou fazer você pensar. O negócio de Deus não é mais com Moisés. Moisés já cumpriu o trabalho dele, já fez, e está na boa. Agora o negócio de Deus é comigo, é com você. Deus insiste em usar nossas vidas. E por que Deus insiste? Apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, Deus quer nos usar. Mas o que tem de gente nisso, até para ser por, posso falar no olho para mim, não engolir a língua. Até para ser porteiro, a gente acha difícil. Que abrir a porta, fechar,
recebeu. Pai do Senhor, senta aqui, que maravilha, senta aqui. Pastor, vamos fazer um evangelismo. Um dia um irmão deixa eu não consigo, pastor, eu não tenho técnica para dar folheto. Irmão, se você for na unção de Deus, você entrega o folheto, não fala nada, o Espírito Santo toma a sua vida, toma a sua boca, e você profetiza, e a obra de Deus é feita. Deus quer que eu esteja na disponibilidade para ser usado. Amém. Amém. Glória a Deus. Qualquer coisa que vamos fazer há obstáculo, há dificuldade, há batalha. Um dia Deus chega no próprio Moisés e fala: Moisés, vai lá no tal do faraó e avisa para ele que é para liberar o povo, para fazer uma festa para mim lá no deserto. Irmão, se Faraó tinha aquele povo como escravo, como trabalhadores, como pessoas para exercer função e beneficiar ele, seria fácil liberar o povo, ficar 3 dias no deserto fazendo festa para Deus, sendo que ele não conhecia Deus? Meus irmãos, era fácil ou difícil? Muito difícil. E quando o mesmo Moisés vai até Faraó e fala isso: olha, Deus mandou você liberar o povo para que nós vá caminho de 3 dias e faça festa lá no deserto, adoração a Deus. Foi na hora que o Faraó disse: quem é esse Deus? Quero que os irmãos entendam que quando Deus chama, há barreira, há obstáculo, há rejeição, pessoas se levantam e quem Deus chama, Deus forja. Nessa noite Deus está te forjando com a graça, com o poder dele, e com coragem, com autoridade. Quando o pastor me chama para cuidar de uma igreja, irmãos, eu passei 5 anos da minha vida estudando música. Então, em vez de eu ler Bíblia, eu fui estudar música, porque eu queria ser músico, eu queria viajar para outros países, eu queria ser famoso. Então não estava na minha mente ser pastor. Quando o pastor me chama lá, todo mundo que me conhecia: quem que é que o pastor chamou? Quem? Esse aí, da guitarra? Pastor. Só que 6 meses antes do pastor me chamar lá naquela secretaria, Deus toma um homenzão de 2 metros de altura, um negrão, irmão, parecendo um guarda-roupa, aí veio sambando do meu lado assim: homem! Sou eu, Senhor. O homem era tão grande que você nem precisava nem falar no nome do Senhor, que eu já ia me tremer disso. Sou eu, Senhor. Dentro de 6 meses me dou um povo. Come a minha palavra, porque vou eu te usar. Estava o menino da mocidade, estava o presbítero da igreja, estava os homens. Será que esse profeta falou a verdade? Eu falei: Jesus. Irmão, eu fui para casa do meu pai. Aquele monte de partitura de música e aquele monte de trabalho, e nós já estávamos com a banda grande, tudo material de alto padrão, coisa de outro mundo, abençoado, de última geração da época. Eu estava numa empolgação com aquilo, irmão. Eu falei: não, agora ninguém me segura. Aí Deus falou: eu não tenho negócio com você na música. Irmão, aqueles 6 meses sequentes, a única coisa que eu consegui foi atrapalhar a banda que eu mesmo fundei. Nada dava certo. Quando foi um domingo à tarde, eu vou lá para Santana, chego lá e fico no culto à tarde lá, com o pastor fazer aqueles trabalhos à tarde e tal, e estou lá fora. Falei: eu não vou ficar na igreja, eu vou ficar cuidando aqui fora, ajudando, cuidando dos carros, eu vou ser porteiro. Tem crente que quer ser o que Deus não quer que ele seja. Aí Deus vai lá e chacoalha ele. Acabou o culto, eu falei: como o pastor Evandro é muito bravo, eu não fiquei dentro da igreja, eu vou para casa, e à noite eu já fico no culto da minha igreja, que eu congregava lá no Parque Novo Mundo, e está tudo certo. Quando eu chego em casa, o telefone tinha tocado, e minha esposa cantou, o pastor falou: diz para o Valdeci voltar, que eu preciso falar com ele 6h30 da noite, antes do culto. Sendo que acabou o trabalho lá, quase 5 da tarde, até eu chegar em casa de ônibus e até eu voltar de novo, que hora que eu ia chegar lá?
Quando eu cheguei na porta, a mulher, eu não sei, pastor, ele não falou com a voz grossa, dura, que quer falar com você 6h30 da manhã. Eu falei, mas é 6h20, como é que ele vai falar comigo 6h30? Eu não sei, se vira, vai. E não é para falar para ninguém, é para você vir aqui. Eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, o pastor, quer falar comigo? Entra aqui. O pastor Negão virou para mim. Você vai dirigir a igreja do Parque Novo Mundo 2. Amém? E eu não aceito não. Quem já teve uma conversa cara a cara com o pastor Evandro daqui? Já teve isso? Não? Quem já teve? Senhora? É assim meio tomar da cara? Amém? Amém. Amém. Sim, mais ou menos sem sal. Aí vim para casa. Posso ir embora, pastor? Irmão, eu perdi o chão. Posso ir embora, pastor? Ele falou assim, não. Você não tem que dar satisfação lá na igreja que você está. Você fica aqui no culto. E à noite, e depois do culto, você fala comigo que eu preciso passar algumas informações para você. Eu falei, então tudo bem. Fiquei lá no culto. Sem tomar banho, sem jantar, sem tomar café. Quando acabou o culto, eu fui procurar ele para falar. Ele falou, já tratei tudo com você. Terça-feira você esteja lá e amém. Não entendi, foi nada. Cheguei em casa, falei com a mulher. Falei, olha, o pastor Evandro falou assim, você está louco? Você não sabe nem o Salmo 23? Você entende muito aqui que dá. Eu olhei para ela, você está certo. Você realmente está certo. Alguns companheiros que estavam aqui, eu pude falar com ele, ele falou, irmão, acho que o pastor errou, não é irmão. Deus insiste em usar você. E muitas pessoas naquela igreja que estão correndo, Deus está com ele. E por causa de estar correndo, muitas vezes estão retidas. Se quiser pegar, você pega depressa. Porque quando Deus escolhe, está escolhido e acabou, não adianta. Irmãos, eu preparei para ser música e hoje eu não consigo. Esses meninos, o mais ruim aqui toca melhor que eu, sabe por quê? Porque quando Deus te chama para uma coisa, é para aquilo que Ele quer. E às vezes nós queremos mudar de propósito, de planejamento, e queremos ir para lá e queremos ir para cá. E começamos a não olhar que quando Deus escolhe, Ele dá capacidade, Ele dá estratégia, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, Ele enche a graça, Ele ensina, Ele opera maravilha. Queridos irmãos, vamos assumir aquela igreja. Irmãos, eu nunca vi uma igreja tão difícil como aquela. Porque para quem não sabe nada, tudo é difícil. Irmão. Ainda hoje continuam não sabendo nada, mas os dias vai nos forjando, vai nos dando, nós vamos tendo experiência. Mas naquele dia não tinha nada, eu sabia tocar. E quantas vezes naquela igreja eu cheguei lá, eu tinha que dirigir o culto com a guitarra, porque não tinha ninguém para tocar também. Mas eu falei, Senhor, se tu realmente me chamou para esse negócio, em pouco tempo eu quero ver essa igreja, Senhor Deus, cheia. Irmãos, em menos de 6 meses, Deus mandou mais de 60 pessoas para aquela igreja. Deus levantou aquela obra de uma maneira especial. Quantas vezes eu fui pregar e eu não sabendo pregar, eu só chorava no culto. Mas quando terminava o culto, tinha 3, 4 batizados com o Espírito Santo. Irmão, choro de crente que precisa de Deus. Traz o Espírito Santo para dentro da igreja. Deus insiste em usar a minha vida e a sua vida. E Deus operou maravilha naquele lugar. Deus começou a salvar, libertar. Deus começou a pelejar naquele lugar de uma maneira especial. E até hoje o Senhor tem sido comigo. Até hoje Deus tem operado maravilha em nossas vidas. Por quê? Porque Deus o escolhe, Deus o ajuda. Deus não nos deixa sozinhos. E aqui, com o irmão Moisés, Deus fala, olha Moisés, eu vou te enviar. E a primeira conversa de Moisés é essa. Quem sou eu? Verso 11. Para que vá Faraó e tire os filhos de Israel. Quem sou eu? Deus disse, certamente eu irei. Está com a Bíblia aberta, queridos?
Olha o que está escrito aqui. Deus está falando com alguém nessa noite. Verso 12. E Deus disse: certamente eu irei contigo. É isto que será por sinal que eu te enviei. Não é que eu te enviarei. Veja a palavra. Que eu te enviei. Eu te mandei, acabou. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Veja que a palavra de Deus é afirmativa. É totalmente afirmativa. Olha, todo mundo vai ver que eu te enviei. E quando você tiver realizado, não é realizará, realizado, servirá a mim aqui nesse monte. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Afirmativo. Queridos irmãos, não olhe para a sua falta de capacidade. Assuma aquilo que Deus quer na sua vida como mãe de família, como pai de família, como um professor, talvez, que você olha, eu sou um professor. Não, você é um chamado do Senhor, um escolhido de Deus. Ah, mas eu apenas faço um trabalhinho bem pequenininho. Deus te chamou para fazer um pequenininho. Se você for fiel nesse pequenininho, vai aumentando a cota no mundo espiritual e Deus vai te engrandecer. Vamos continuar lendo, queridos. Mas o irmão Moisés, vamos voltar um pouquinho na história. Vou pegar um pouquinho para nós imaginar como é que é as coisas de Deus. Moisés nasce. A mãe esconde ele. Quantos meses a mãe escondeu? 3. Deus insiste em nos usar. Mas a batalha começa lá no começo, a luta. Eu disse das dificuldades, eu falei isso para os irmãos. A mãe esconde ele 3 vezes. Irmãos, é fácil esconder uma criança. E por que a mãe estava escondendo? Porque havia o que? Uma lei? Um decreto que se nascesse um menino hebreu, um homem, facão nele. Agora vamos pensar junto. O obstáculo começou lá no primeiro dia que nasceu. A mãe, tomada por um Espírito de Deus, consegue esconder a criança por 3 vezes. Só que 3 vezes uma criança chora alto. Se for dessas crianças de hoje, irmão, traquinha, que misericórdia, já nasce fazendo traquinagem. Você não vê essas criancinhas aqui, coitada da irmã? Tudo bem, essa é a gente foi ontem aqui no outro tarde. Se tinha o filho do Douglas, eu fui dar paz para ele errou e deu um chute na minha canela. As crianças de hoje é diferente. 3 meses uma criança dá um choro, você escuta lá na esquina. Vamos falar de dificuldade, porque tem gente que quer fazer as coisas para Deus só em berço espremo, dando risada. Ai, que maravilha. Se o pastor apertar um pouquinho, ele fica nervoso. Não pode dizer um não para certos obreiros de hoje, não. Está meio apertado, né, irmão? Não pode dizer um não para a irmã fulana de tal, que ela é lá no Nordeste, lá no interior, fala emburra. Eu não vou falar isso, emburrada. Com muito respeito eu tenho aos irmãos. Mas tem crente emburrado, tem da igreja toda. Esses dias eu fui visitar uma irmã e estava emburrada. Eu não me sinto bem naquele ambiente. Eu falei, se sente bem aonde? Que é a casa de Deus, você se sente bem na casa de Deus. Está ruim, não está? E o coitado do pastor é culpado. Um dia me mandaram um pedido de oração e eu esqueci de orar. Pastor, o senhor não liga. Irmão, você acha que o pastor não liga? Assim, mas vamos voltar para a Bíblia. Aqui a gente apanha e dá glória a Deus, né? Aí o irmão Moisés, o coitadinho, o menininho, nasce 3 vezes, a mãe esconde. Chega uma hora que a mãe fala, não dá mais para esconder. Vamos descobrir que o meu Moisés vai... A mãe prepara lá, o irmão Douglas falou essa passagem aqui esses dias, prepara lá o barquinho, lá, uma cesta,
Como é que é o nome, Pedro? Pedro que estuda tanto. É o sexto, né? Prepara lá, o irmão Wilson, que é professor de teologia, é um barco, é um navio. O que é que ela fez? A Bíblia diz que era um cesto, que não teria segurança. E pega aquele cesto, enrola o menino e joga pelo riacho abaixo. A Bíblia diz que as donzelas estavam lá tomando banho, e quem é que vê o cesto? A filha do poderoso. Irmãos, eu tenho uma palavra para crente da glória a Deus. Quando Deus tem projeto, irmão, nem plano de morte prevalece. Quando Deus tem projeto, irmão, o riacho não te corre. Quando Deus tem projeto, irmão, pode pôr no cesto, pode jogar de rio abaixo. Vai chegar na mão de quem tem condição de dizer sim, não você não. Então descansa o teu coração. Deus quer usar a sua vida. E se Deus quer usar a minha vida, se lança em Deus e deixa o pau quebrar. Não sejamos covardes. De jeito nenhum. Agora a filha daquele cidadão pega e leva para o pai e diz: eu achei. Eu acho que o pai já arrancou da espada. Isso é uma ilustração minha. Como diz o Pedro quando está pregando, vou parafrasear isso. O Pedro fala aqui direto, né? Vou parafrasear, não sei o que ele está falando. Não, isso aqui não. Eu achei ele bonitinho. Irmão, quando Deus tem projeto, até o feio fica bonito. Eu achei ele engraçado, eu não vou permitir. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: o plano de morte, o projeto que era para dar errado, vai dar certo. Eu achei ele bacaninha, eu achei. Eu não sei se Moisés sorriu. Irmão, com 3 meses a criança já sorriu. Com 3 meses já faz o quê? Eu não lembro dos meus filhos, porque já passou 20 anos. Marquinhos, com 3 meses faz o quê? O Marquinhos não tem filho. O que é que faz, irmã Andressa, com 3 meses a criança? Faz caretinha? Mostra os dentes. Eu não sei o que ele fez, mas ele deixou a filha de Faraó de boca aberta. Irmão, eu queria ter o dom de descrever a fisionomia, mas eu não acho que Moisés era bonito. Mas Deus não olha no homem pela fisionomia externa, Deus olha lá dentro. Mas eu sei que para nós sair desse e andar um pouquinho mais, eu sei que esse camarada foi para um ambiente que ninguém podia pôr as mãos dele. Ele virou a estrela da casa. Quando Deus tem projeto, Deus tem plano, Deus cria, Deus dá, Deus dá meio, Deus dá recurso. Aquela mãe não podia guardar aquela criança não poderia chorar, não poderia se apresentar mais. Agora ela estava no lugar que ninguém podia tocar. Você que é escolhido por Deus. Todo dia os demônios montam plano para tocar na tua vida, na tua saúde, tocar em você, tocar nos teus, mas Deus veta. Você é chamado para algo diferenciado na obra do Senhor. Todo dia Satanás quer beber, quer barrar, quer pôr a tristeza, quer pôr a angústia, mas Deus veta e sustenta na mão potente dele. E a mesma Bíblia diz que o irmão Moisés vai ser cuidado pela própria mãe. Eita, sortudo, né? Ela tem uma mulher ali que pode cuidar. Irmão, como é que essa mulher se sentiu quando o filho volta para as mãos dela, livre da sentença de morte? Aleluia. Pode ter traçado um plano de morte, mas está nas tuas mãos porque Deus devolveu para você. Pode ter traçado um plano de tragédia ruim, mas o Senhor devolve como Deus. Deus pega o envelope para mim, estou tocando aqui Deus assiste os amigos. Com isso não quer dizer que não tem obstáculo, não tem barreira. Por causa disso que eu quero agora chamar a atenção dos irmãos. Toda a igreja não tem.
Tanta batalha, eu não vejo mudança, não vejo isso, não vejo aquilo. Os 3 meses da mãe de Moisés, talvez ela estivesse dizendo: não vai prevalecer, não vou conseguir esconder por muito tempo. Quando a mãe solta ele lá na beirada do riacho, para ele descer, as minhas forças acabaram, não há condição em mim. Você está entendendo alguma coisa? Não?